Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Sou amado por Deus. O que foi dito e o que é interpretado. Se eu tivesse o vinho, ia transformá-lo no... Somos transformação constante. Oi? Espera aí. Onde é que nós estamos? Lidar com medo faz parte da transformação. Só Deus é que é absoluto. Quem é você no bom sentido, assim, de verdade. Entendo. Quem é? Uma das perguntas que eu acho sempre interessantes, não é? Quando entramos sobre a definição, definir. Pois a tendência muitas vezes é até uma resposta funcional ou geográfica. A identificação a partir do lugar ou do que faz. E desde há muitos anos, se é para dizer o sou, não é? Às vezes sai-me sou em caminho. Não sou caminho, sou em caminho. Esse dinamismo. Dar depois vem o nome, não é? Porque identifica, vem obviamente de personalidade, características de personalidade, mas me apetece responder, sou amado por Deus. Sim, porque essa coisa da definição, não é? Claro que depois temos que caracterizar, é uma forma que depois até acabamos por ter um número, o número do cartão de cidadão, o número, portanto, estas identificações, mas na essência somos sempre muito mais, isso, e acho que sou mistério, no sentido que há muito mais a descobrir. Mas quem sou, no sentido de ser, e é verdade, sim, sou padre, porque a ordenação a nós configura-nos aqui uma mudança do ser, até assim brincamos, não? E é sério, não é? Portanto, o sacramento há uma mudança ontológica, portanto, uma caracterização profunda, por isso sou padre. Mas eu sou padre ou você está padre? Não, sou padre. Sou padre. É isso. muito mais forte. Não, é isso. Neste caso, eu sou padre e, neste momento, estou como adjunto diretor da Rede Mundial de Oração do Papa. Sim. Porque estou hoje, porque amanhã posso deixar de estar. Mas o ser padre vai-me acompanhar o resto da vida. Mesmo em situações em que pessoas que foram ordenadas a padres, não é? Que a sua vida deixou de ser e, portanto, mudaram e perceberam que não era provocação, mas não deixam de ser padres. É algo muito, muito forte, não é? Claro que depois há todo um processo no Vaticano para a chamada, também não gosto muito da expressão, que é a redução ao estado laical, enfim, mas o ser mantém-se. Agora, o estado, por acaso é mesmo bonito nós em português termos a diferença do ser e do estar. Muitas vezes quando dizemos, até quando no acompanhamento das pessoas, ou quando a pessoa às vezes se define, sou tão estúpida, pensando na negativa, eu paro logo e digo, não, podes ter tido um comportamento desadequado, estúpido, digamos assim, mas isso não faz de ti uma pessoa estúpida. Que não define 100%. É isso. É isso. E, portanto, o ser e o estar em português é também muito bom, quer dizer, agora... e eu acho, e também muitas vezes é interessante, não é? Esta coisa para mim ajuda-me, e sobretudo eu acompanhar lideranças, e às vezes até mesmo quando me convidam para empresas para falar de espiritualidade nas empresas, ou pelo menos espiritualidade no ser humano. E claro que eu digo, eu sou padre, não vou lá dar uma aula de religiosidade, porque às vezes é preciso distinguir isto. Vou falar de espiritualidade. Gosto muito de usar também, de falar destes dois verbos, do ser e do estar, precisamente por isto. Não absolutizar realidades, porque eu hoje estou e amanhã posso deixar de estar. E dá liberdade, alivia muito. Acho que tira um peso um pouco do... Mas se nós chamamos uma característica do ser humano, por uma defesa, não é característica. O ser humano às vezes precisa encaixotar, criar definições, porque ele controla o que ele está vendo. Sim, mas nós precisamos dessas definições. Obviamente, por exemplo, se vamos para a dimensão funcional, mas que depois também toca a profundidade do ser, por exemplo, o ser professor, ser médico, que eu acho que também entra quase no ser, porque o ser professor, o ser médico, ou até mesmo ser juiz, que eram, até brincando, não é? Nas aldeias, estas figuras, o padre, o professor ou a professora, o juiz, o médico ou a médica, são personas. Eram assim figuras, não é? Portanto, aqui o ser, não é? Mas para dizer que toca muito nesta profundidade da transformação de quem nós somos. Agora, é também importante perceber os limites para perceber
o que é que eu posso passar e o que é que eu não posso passar. Porque nós precisamos de limites. Aliás, a nossa pele é um limite muito maravilhoso, não é? Que nos faz sentir, mas é um limite também poroso, não é fechado. Portanto, também há uma troca, há uma transformação. Agora, o limite vai-me ajudar a perceber, até aqui posso ou podes ir, em relação a mim, ou eu permito ou não permito, mas que também é importante. Portanto, as definições e o identificar fazem parte, não é? Às vezes mesmo falando em questões de igreja, quando a igreja tem dogmas, a igreja tem muitos poucos dogmas. Depois tem a doutrina que se vai adaptando conforme o contexto. Mas o dogma o que é que permite? Ok, dentro desta realidade, aqui eu habito. E identifico-me com. Cá está a identidade, identifico-me com. A partir daí, se eu não me identifico, pois, muito bem, vou procurar outra realidade, vou procurar o que posso. Agora, o que é certo é que também temos definições, e são bonitas, universais. A definição de sermos, de fazermos o bem, de sermos contributo de humanidade. E é curioso, porque nós sentimos que isso é transversal ao ser humano. Claro que depois o fazer o bem pode ter variações conforme a cultura, mas, por exemplo, se eu agrido alguém, a dor, o facto de fazer dor, isto é humano, seja em qualquer realidade, em qualquer cultura, é universal. Portanto, a dor vai-me provocar, seja ou uma resposta, quando estamos num lado mais instintivo, ou se quisermos colocar num ponto de vista mais humano, de dizer, ok, aqui há um limite, já não te vou permitir que passes esse limite. Mas, portanto, para dizer que há realidades que, no fundo, podemos dizer que são transversais, são universais. Claro que nós bem, em filosofia falamos aqui os universais, não é? O bom, o belo, que é assim, são lugares de facto a verdade, não é? De universalidade. Claro que a gente diz, mas a verdade pode ser subjetiva. Não. Há coisas que são factuais. O facto. Ainda mais nos tempos de hoje que correm, parece que hoje, com as fake news, etc., não é? Portanto, tem que haver uma factualidade e tem que haver uma objetividade. O modo como eu depois vivo essas coisas pode ter aqui um caráter subjetivo. Mas ainda assim, há aqui uma objetividade. Foi ou não foi dito? Está comprovado? Foi ou não foi mentira? Eu acho que hoje também precisamos desse lado mais factual. Porque... Mas eu acho que também é uma luta, porque a gente também a gente briga muito com a situação que vou falar atual, porque fica uma coisa melhor. O antigo com o atual, não é isso. Sim, sim. Mas é uma discrepância entre o que foi dito e o que é interpretado. Pois, não, toda a questão da interpretação, então, claro, muitas claro. vezes a gente molda como dizemos para que o que é interpretado não seja para um lado que não é o que quisemos. Isso é, por acaso, é uma coisa muito, muito, muito interessante, a história da interpretação, não é? O palavrão é a hermenêutica, o interpretar, a ciência da interpretação, podemos dizer. E eu dou-me conta muitas vezes disto, porque, aliás, a comunicação implica muito como é que a pessoa ouve, o que é que diz, como é que é entendido o que diz, por aí fora, não é? Há dias estava numa apresentação, numa conversa sobre saúde mental. Estava também um médico psiquiatra, estava uma psicóloga e eu, como padre, na linha da espiritualidade com a saúde mental. Esta vez, na brincadeira, surgiu qualquer coisa e eu a dizer, bem, ok, sim senhor, então, qualquer coisa, então eu daqui a pouco tenho que confessar. Então estou a mentir, confessar, brincadeira. E houve alguém, no final, olha, o que é que quis dizer com aquilo? Estava mais ou menos a banalizar a confissão. E a pessoa estava mesmo com muita seriedade a perguntar, e eu pensei, que curioso, não é? Ou seja, a história de cada um de nós, ou o que cada um de nós traz, o modo como recebe a informação, é, no fundo, como vai interpretar a informação recebida. Mas só que depois acontece uma coisa que deve acontecer, que tal como foi vivido, que é a pergunta, o esclarecer. Acho que estes verbos, enfim, entrando quase um bocadinho na poética das palavras, não é? O esclarecer, o clarificar, significa trazer luz àquilo que está escuro, àquilo que está sombrio. Olha, há uma confusão sobre interpretei isto mal. Podemos esclarecer, podemos clarificar. Estes verbos, no fundo, que trazem a claridade ao que deve ser. Mas não há uma relutância não há uma relutância das pessoas tipo, você falou uma coisa que eu não sabia. E a pessoa dá um medo. Porque assim, eu gosto muito e uso pra vida. Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nós somos transformação constante. Nós somos inconstantes.
Então, muitas vezes, quando a pessoa dá de cara com uma realidade ou com uma opinião que ela interpretou diferente, dá medo. Mas o lidar com medo faz parte da transformação. Sim, mas se eu estou seguro também de mim, e quando digo seguro de mim, não é sou muito forte, sou muito. Sim. Mas se eu me conheço, voltando à definição, quem sou? Sim. Se eu me vou conhecendo, gosto do gerúndio, porque é um processo, não é? Sim, é um processo. É um processo. Se eu me vou conhecendo, eu sei que algumas coisas, entendo, por exemplo, eu estava ferido com alguma realidade, não é? Podemos dizer até porque aconteceu ter sido vítima ou houve algo muito mais profundo, mais forte sobre alguma coisa e, portanto, o que hoje se chama o trigger, quase o gatilho de... Mas se eu me conheço e esse gatilho está serenizado, está serenado, desculpem, se está sereno, está... Então eu posso ouvir até uma coisa que seja... Exemplo concreto. Em seu tempo fui, já não sou, vítima de bullying. Quando era adolescente, quando era na fase de final de infância, início da adolescência. E tive que trabalhar os efeitos que isso provocou em mim até bastante tarde. Eu tinha muita dificuldade com conflitos. Ninguém gosta de conflitos em geral, não é? Sim. À partida. Mas eu tinha muita dificuldade. Quando digo dificuldade, se havia um momento que começava a provocar tensão, todo o meu ser, hoje, conheço os mecanismos todos, porque entretanto a formação em acompanhamento tem-me levado, mas na altura, não é? Começava a transpirar, uma palpitação terrível e depois o processo psicoterapêutico ajudou-me a dar nome às coisas, a curar essas feridas. Hoje pode-se falar de bullying, pode-se falar de muita coisa que já não fico nem aflito, nem nada. Portanto, mesmo que eu ouça uma opinião que possa ser... Aqui é que depois também é o interessante, e acho que é o que é a variabilidade, que é, imaginemos alguém a dizer, agora toda a gente acha que tudo é bullying. E é a minha opinião. E eu, ok, mas objetivamente eu também tenho de ajudar aquela pessoa a dizer, há um lado seu que poderá ter razão, que pode-se também banalizar e qualquer coisa, mas cuidado com essa frase, porque há muitas vítimas de bullying que poderão, de repente, sentir-se desvalorizadas. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Que é, quando a pessoa está bem e não entra, que eu acho que também um outro perigo da atualidade, que é, aí sim, uma coisa é a pessoa ser vítima de algo, outra coisa é a pessoa entrar naquilo que se chama o vitimismo. E de repente muito toda a gente me deve. Isso é que é perigoso. Há uma autora, Caroline Myss, que às vezes numa das leituras que fiz nos livros, ela fala uma coisa que achei interessante, que é a feridologia. Ou seja, a pessoa identifica-se com a sua ferida. Então, continuamos no quem sou, não é? Interessante. Na pergunta, eu não me identifico com a minha ferida, mas podia-me ter identificado com a minha ferida. E então agora toda a gente tem responsabilidade sobre mim. Você podia ter sido definido pela sua É ferida. isso. Sim, ficamos reduzidos. Portanto, quando falamos da definição, e por isso também um exercício muito profundo que temos que fazer quase diariamente, depois não é a exaustão. Há momentos que até posso dizer a exaustão. Eu daqui a pouco, daqui a uns dias, vou fazer o meu retiro. Não sei quando é que isto vai para o ar, provavelmente já o fiz, mas pronto. Vou fazer o meu retiro de silêncio de 8 dias. Vou estar 8 dias em silêncio. Eu não consigo. Pronto. Toda a gente diz isso, mas isto não é de um momento para o outro. Só para dizer que há 2 anos tive 1 mês em silêncio. Meu Deus. Pronto, Nossa. para dizer que também vivi essa experiência. Claro que a experiência do silêncio leva-nos a zonas, às vezes até desconfortáveis de nós, e que são precisas atravessar, aquilo que eu chamo a sombra, e é preciso atravessar. Mas para não dispersar, dizia, o facto de nós fazermos um exercício de conhecimento, de nos conhecermos, dar nome a estes lugares simpáticos e menos simpáticos, dar nome a estes lugares da existência, podem ser bonitos, agradáveis, mas também podem ser nada bonitos e até desagradáveis. E, portanto, tocar nesses lugares, levar luz a esses lugares, clarificar esses lugares, de algum modo, para aquilo que eu estava a dizer, pode-nos ajudar a libertar dessa identificação com a ferida. Consegue descolar dessa situação. Eu acho muito mais... É muito achismo. São achismos. Quem sou eu para achar alguma coisa? Mas, em termos de definições, é muito mais tranquilo dizer quem foi, porque teve o início, meio e fim, do que quem sou e quem vou ser. Sim. Porque eu acho que o quem vou ser e o quem eu sou é muito mais experiencial do que de definição. Sim. Né? Sim, então que obviamente nós somos participantes da experiência, não é? Uma coisa é a experiência
dizer, vocês identificam-se, porque eu sou português, no sentido que nasci em Portugal, mas, por exemplo, eu não sou um patriotista, porque como vivi noutros países, tenho muitos amigos de outras realidades e outras culturas, não vou pôr o Portugal, porque é o perigo também, o que nós vemos hoje em dia também de alguns conflitos, é este patriotismo de reduzir o mundo e o universo a esta cultura. Isto é que é perigoso. Porque nós, enquanto seres humanos, uma das riquezas que nós temos é a diversidade e a pluralidade, não é? Sim, sim. Por exemplo, isto para pegar no exemplo, não é? Vocês nasceram no Brasil, agora estão em Portugal. Eu nasci em Portugal, vivi 7 meses no México e quando lá estava, para mim foi uma riqueza de perceber. De facto, há uma diversidade. Mas para perceber o quê? Como eu digo muitas vezes, também foi um tempo bonito para mim para não romantizar, seja o que for. Porque em todo o lugar, há luz e sombra. E somos feitos disso. Pois, mas a mim ajuda-me, não é? Não, de repente, porque depois há o perigo de lá é que é bom, cá é mau. Ou lá é mau e cá é que é bom. Não é um ou, é um i. Cá é bom e Baseado mau. em quê? Pois, depois é baseado em quê, Baseado obviamente. em qual realidade, qual ponto de vista. É isso. Tem um filme antigo brasileiro, cinema nacional, que é fraco para muita coisa, que é chamado A Festa. E bom para muita outra coisa. Sim. Sim. Mas dessa época, tem esse filme chamado A Festa, e que fala de uma equipe de música que foi contratada para uma festa, e a festa rola no segundo andar. O filme inteiro é essa equipe de música esperando a vez de ir tocar na festa, e nunca acontece. E tem uma cena que é muito isso. Chega um cara que estava na festa, ele desce e fala, nossa, aqui tá muito melhor. Aí ele fala, aqui tá bom, lá não tá, aqui tá bom. Porque são dois pontos de vista. Isso. O cara que não estava na festa estava falando, como assim você diz que aqui está bom? E o cara estava na festa, não, aqui realmente está bom e lá não estava. É o dúbio. Isso leva-nos para uma coisa que me parece sempre bonita e que nós, quando há pouco estávamos em off, estávamos a dizer que é necessário, que é a conversa. O diálogo, não é? O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, bem, não é uma ideia original dele, no sentido ele desenvolve, porque a Fratelli Tutti, esta encíclica, para dizer que somos todos irmãos, e que começa, curiosamente, até com um encontro que ele teve numa das viagens à Arábia Saudita, em que lá esteve, portanto, teve ali aquele momento de encontro com o Islão e a recordar a ida até de São Francisco de Assis, quando lá foi. Ele então pensa nisto, somos todos irmãos. E lá se desenvolve a dizer, nós temos que recordar que precisamos de diálogo. O que é que o diálogo provoca? O diálogo provoca que ambas as pessoas estão dispostas a conhecer. Porque eu vou dizer uma coisa, não é? Se calhar agora aqui o exemplo não é claro, por exemplo, imaginemos atrás atrás de ti está uma janela, Okay. atrás de ti está uma janela, atrás de mim está um quadro. Uhum. Eu vou dizer, nesta sala não há quadros. E tu dizes, nesta sala não há janelas. Eu disse, não. Nesta sala só há janelas. Não, só há quadros. Eu sei que o exemplo parece quase simplista, mas muitas vezes as pessoas que não se permitem conhecer outra realidade ou não confiam também na outra pessoa que está a falar, porque muitas vezes também há desconfiança em crescendo, o diálogo é que nos vai permitir. Sim, mas o que eu quero dizer é, da minha perspectiva, de facto, eu só estou a ver uma janela. Tu vais dizer, da tua perspectiva, eu estou a ver um quadro. Mas o bonito é, me conta sobre a sua perspectiva. Claro, mas isso, quando nós já estamos dispostos e quando Sim. somos livres, eu quero saber mais. E de repente até, olha, mas importa-se olhar para trás. E quando eu olho para trás, eu não estava à espera. Mas isso são os ruídos. As pessoas se perdem muito nos ruídos. Sim, isso é verdade. Dos ruídos. É verdade, é verdade. Não, peraí, eu só quero que você olhe para trás. É isso. E muitas vezes é isso. Simplesmente. Porque o diálogo também traz conforto e está tudo bem. Isso. O diálogo, eu costumo dizer que, e a distinguir o diálogo do debate, neste sentido de quando há um diálogo, ambas as pessoas permitem-se transformar. Sim. Estão dispostas, estão abertas a essa transformação. O debate, eu vou com as minhas ideias e saio com elas. Eu quero apresentar as minhas ideias e vou continuar com elas. Mesmo que outra ideia possa ser... Eu às vezes fico a pensar que, no mesmo nos contextos políticos e de liderança,
e liberto-me de alguma... ou podendo ter alguma ingenuidade e quero-me libertar dela. Mas o que falta mesmo é pessoas que estão verdadeiramente interessadas no humano. Não no seu bolso ou na sua ideia. Daí o problema da ideologia. A ideologia é, ficamos presos nesta ideia e vou defendê-la ao máximo. Está bem, mas podemos nos escutar e podemos perceber que outras perspectivas poderão aportar algo, poderão dizer algo. E se eu já vou à defesa, e depois tem que ver mais uma vez com a falta de trabalho interior, vejo num tempo em que temos tanta informação ao nível ao nível mais da emoção, do desenvolvimento pessoal, do crescimento, parece que ficámos, também é verdade, com o desenvolvimento das redes sociais e por aí fora, ficámos muito mais reativos e esquecemos o aprender com o que eu estou a sentir para depois trazer a racionalidade para falar sobre isso e o impacto que isso pode ter. Mas a partir de uma conversa, não a partir de uma imposição. E parece que, como estamos mais reativos, entramos todos num modo de sobrevivência. Estamos todos no disposto de ataque-defesa. Portanto, atacaram-me, tenho que me defender. Espera aí, e onde é que ficou a parte humana? Parece que ficámos na nossa parte animal, não é? Mas olha, eu não vou ousar dizer qual é o estudo, mas tem um estudo recente que diz que essa geração agora é a que mais fala de saúde mental e é a que menos aplica. Pois. Porque talvez por ter muito ruído, por ter muito é isso que eu quero, é isso que eu sou, é muito eu sou. Volta de novo ao quem sou. Sabes, voltamos... E depois, a gente partimos, estamos aqui a passear à volta do quem sou. Sabes uma coisa que me parece, e que me parece importante? Como é que nós educar, o verbo educar vem do latim, que significa ajudar a crescer, empurrar para a frente. E nós reduzimos a educação a uma intelectualidade, a um conhecimento intelectual, que também é um I, não é um U, que também faz parte. Obviamente, eu preciso conhecer gramática para escrever poesia, eu preciso perceber matemática para depois, eventualmente, estudar a engenharia, também, mas preciso também perceber as cores para poder desenvolver a arte, a pintura. Eu preciso perceber o que é que são os ossos e os músculos para também, na dança, poder-me desenvolver o movimento. Mas também precisamos de desenvolver muito o conhecimento de quem somos ao nível interior. E volto a dizer, isto é exigente. Claro que muitas vezes, às vezes a perceber-me com os pais e com a dificuldade hoje em dia de educar. Porquê? Porque muitos pais não cresceram eles próprios no conhecimento deles. Então muitas vezes o pai está com a criança, mas é a criança do pai que não cresceu que está a reagir com o filho criança ou o adolescente. E por isso é que há tensões. Não está a ser o adulto. Porque aí não se permitiu ser adulto. Porque ser adulto significa trabalhar as necessidades. Que necessidades é que tenho? E depois aqui não vou entrar... Todos os pais fazem o melhor que podem, acredito. Sim, e obviamente eu aqui estou a usar um absoluto de todos, sabendo que também há pais muito maus, que fazem mal às crianças, isso é outra história, mas não quero entrar nessa... Mas na cabeça deles, eles acreditam que fizeram melhor. É isso. E isso é puro. É puro. Ou seja, quer dizer, eu vejo pelos meus pais. Os meus pais, pela vida, na altura em Portugal, não tiveram nem sequer uma formação académica que lhes foi possível desenvolver mais. Mas deram-me o melhor que podiam. Com carências, sim. Também insisto muito. Reparem, pais, se vocês querem não traumatizar os vossos filhos, só com isso já estão a traumatizá-los. Ou seja, vão sempre traumatizar, no sentido... Há sempre isso. Porquê? Porque somos inacabados. Não somos... Que bonito, também nós não somos Deus. Portanto, vai sempre haver a falha. Porque o pai que até é super atento, super tal, a mãe que... Mas naquele dia que, exatamente, se irritou, incomodou, e que bom que há a humanidade, deu um tom de voz mais, não sei o quê. Calma, todos temos resiliência. Agora, vamos ter ferramentas para ajudar a crescer com naturalidade sobre isso. Mas quando percebemos que na educação queremos dar o melhor, e se eu não consigo dar o melhor, vou procurar para que isso seja possível, e o procurar que seja possível não é... Nesta conversa recente sobre a saúde mental que tivemos, a psicóloga dizia uma coisa também que me pareceu bastante interessante, que é... E vamos vamos outra vez ao que eu sou.
que é, havia pais, como tinham dificuldades de lidar com algumas questões, então, por favor, dê-me um diagnóstico, porque eu assim desresponsabilizo-me. Tem é porque... perturbação de... Sim. não sei quê. E às vezes não tem nada a ver com... Há casos que sim, que é uma questão biológica, cerebral, etc. Portanto, tem que se atuar. Sim. Mas noutros casos, não. Olha, sabe o que é que o seu filho e a sua filha precisam? Ser amados. Que tenha tempo para eles. Só que depois justificam, mas o mundo precisa de trabalhar para ter coisas. Está bem, então pode trabalhar para ter muitas coisas, mas o que é certo é que a única coisa que o seu filho ou a sua filha está a precisar é que tenha tempo para eles. Que brinque. Que brinque. Brincar. As crianças aprendem a brincar. E aprendem a lidar com o quê? Com as emoções mais simpáticas e as emoções menos simpáticas ali. Cai de novo na luz e sombra. Sempre, vão Sim. estar sempre. Sim, isso é fato. É o processo de aprendizagem. E quando os pais privam os filhos das sombras, dos problemas, das sujeiras, dos ruídos, Sim. vai fazer mal também. Também. Porque quando chegar lá fora, o mundo bate. Por isso a vida bate. Claro, mas um dos problemas de hoje também e obviamente, depois porque eu quero entrar noutra palavra que para mim, ou verbo que é para mim importante, que é, nós hoje, há um lado positivo, como é óbvio, temos muita informação de como educar, de como estar, até quase de como ser. Mas também temos muitas pessoas que evoluíram e têm muitos seguidores e se tornaram influencers e que às vezes, alguns, sim senhora, influenciam muito positivamente, com equilíbrio, e outros que se perderam e que influenciam negativamente. E falam de coisas que não têm conhecimento verdadeiro. Desde questão de nutrição, por exemplo, até a questão da educação. Só que depois, como parece que hoje tem muitos seguidores, logo é bom. Isto também não pode ser assim. Porque implica muitas coisas, não é? Então, o que é que tem que haver? E é aqui que eu entro na palavra ou no verbo que me parece importante, que é que tem que haver uma capacidade de discernir, entrar no discernimento. Discernimento, com certeza. Ou seja, sim, de facto, esta pessoa que eu confio que tem mais conhecimento da matéria disse isto. Agora, como é que eu vou aplicar no meu contexto, na minha realidade? Então, para isso eu preciso, mais uma vez, conhecer com objetividade, o mais possível, o meu contexto e a minha realidade. Uma coisa é ser pai, ser mãe de um filho pela primeira vez. Outra coisa é ser pai, ser mãe de um segundo filho, de um terceiro filho. Mas outra coisa é ser pai e ser mãe de 2 filhos em que, por acaso, o primeiro filho teve um acidente, partiu a perna e que bloqueou. Cada história precisa ser analisada desde o seu lugar. Cada pessoa, E isso é que vai ajudar... Cada percurso é o seu percurso. É o seu percurso. Agora, o que é que eu posso, dentro do percurso, perceber? Esta ferramenta vai-me ajudar para este espaço do percurso. Aquela ferramenta vai-me ajudar para outra coisa e até podem estar as duas em conjunto, mas agora já não faz sentido esta. Mas você não concorda que o ato de auto-intitular é histórico, é da humanidade? O ato de? Intitular. Eu sou o melhor pai, sigam-me. Pois. Eu estou falando, mas se a gente pegar na história, o auto-intitular é um problema do ser humano. Não de quem se auto-intitula também, mas eu vejo muitas pessoas assim, mas ele falou que é bom, eu preciso de alguém falar que é bom, porque eu tirar o peso. Os grandes mestres não têm essa necessidade de título. Quem tem a necessidade de título... Não, mas são os falsos pregadores, os falsos... Mas, por exemplo, isto para mim é um critério, seja de que área for, quando eu me apercebo que alguém tem uma necessidade de se auto-intitular... Rótulo. O rótulo. Eu preciso desse rótulo. Quando eu preciso desse rótulo, para mim já é um sinal de pôr o pezinho atrás. Não vou dizer, tu não prestas, que é um juízo muito forte, mas é dizer, ok, em ti também há sabedoria, não vou abdicar, mas se tu ainda estás nesse lugar de carência que precisas de um rótulo, de uma necessidade de afirmação, então deixa-me pôr aqui um pezinho atrás. Obrigado pelo que recebo. Porque isto eu acho que é um critério que a mim me ajuda muito. Mas o que define? Eu, por exemplo, eu tive um caso aqui. Quando eu entrei na empresa, a WeMove é uma empresa que começou pelo meu sócio. Ele montou a empresa. Só que meses depois ele falou, ele precisa de uma pessoa que toque isso para mim. E eu entrei na empresa. Eu tinha acabado de chegar em Portugal, 6 meses, né? E foi logo no início, sim, ele falou, eu vou fazer uns cartões de visita.
O que você quer que eu coloque, Diogo? Eu, Diogo Gaspar. Não, mas o que que... Aí eu, Diogo Gaspar. Mas tem que ter um negócio, eu falei, não tem que ter nada. Isso não pode me definir. E muita gente não consegue compreender isso. Pois, Assim, é uma eu não coisa quero muito... ser visto assim. Eu acho que nós em Portugal ainda temos muito... E o nosso inconsciente coletivo, não sei porquê, não sou propriamente um estudioso da área, do que me posso ir observando, e portanto daí quero ressaltar todas as limitações daquilo que eu vou dizer, mas do que vou observando, nós passamos por períodos, não é? Sobretudo, enfim, quando também passámos a ditadura, com muita carência, portanto, então houve uma necessidade de afirmação a partir de categorias, do chamado doutor, do engenheiro, portanto, isso levava... Eu vejo hoje, em alguns Não só para o contextos... Brasil, é a mesma coisa. Pois, Aquilo que você falou do político, do médico, é um título, que é o rótulo, pronto. que traz uma bagagem, é quase um império, Sim, né? mas o nosso inconsciente coletivo está muito marcado também dos arquétipos, não é? Os arquétipos, Portanto, sim. está muito marcado com todos estes contextos. E o que é que significa? Portanto, por um lado, eu acho que há ali um lado, mais uma vez, eu não sou redutor, cá está o ser, lá atrás do ser, redutor, porque a vida tem-me permitido, e as aprendizagens é não descartar imediatamente. Ou seja, há aí uma riqueza, não é? Obviamente que estas pessoas, e criou-se o arquétipo, porquê? Porque esta pessoa, à partida, era a estudiosa da qual eu podia confiar, na qual eu podia confiar quando eu vivia uma determinada situação. Portanto, isto ficou marcado, não é? O que acontece é que, à medida que hoje em dia, por exemplo, temos o Google e temos o chat GPT e que vamos todos tirar dúvidas e tal, e, portanto, eu já sei. Isto é que é o perigoso. A humildade, o lugar da humildade é eu saber o que verdadeiramente sei e conheço e o que ainda não sei. Eu peço muito a Deus nas minhas orações, dá-me a graça do não saber. Porquê? Porque me vai permitir estar em caminho, na descoberta, e até não ter que saber tudo, nem nada que se pareça. Dá-me a graça do não saber. Mas que, obviamente, quer queiramos, quer não, também nos precisamos deste lugar de rótulo. O rótulo que seja funcional no sentido de Estado, não me identificar, não é? Se eu... Cá está, a redução da pessoa a essa realidade. Eu acompanho muitas pessoas, escuto muitas pessoas. Eu escuto pessoas, não escuto categorias. Eu gosto muito de dizer isto. Faz diferença. E Jesus, não é? Jesus olhava para pessoas, não olhava para categorias. Agora, quando a pessoa me vem-me falar então das suas categorias, as suas realidades, as suas identificações. E a partir daí, claro que isso tem um significado. Coisa é uma pessoa me vem dizer que é médica, uma pessoa me vem dizer que é professora, então podemos situar num contexto para perceber, olha, quais são as dificuldades, o que é que precisa para se transformar, mas não ficar colada completamente e absolutamente identificada. Porquê? Porque essa pessoa, para falar nestes rótulos de médico, juiz, engenheiro, o que for, é médico, mas pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avô, tio, tia, filho, Vamos de exemplo. amigo. O meu médico de família, que eu já entrevistei aqui, ele é meu médico de família, português, ele tem uma banda chamada Cabra Cega e toca gaita de folha. É espetacular, não Olha é? pra mim, uau, E é agora? maravilhoso, Claro, entendeu? claro. Pode ser. Claro. Ele é outra coisa que não só aquele rótulo, Claro. entendeu? E eu acho incrível encontrar pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas. Eu gosto de pluralidade. Isso é um crescimento constante. E eu gosto de vivenciar isso. Estive agora esse ano em Nova York. Entraram em contato com a gente, uma loja de móveis de luxo. Você faria o trabalho aqui? Faria. Nova York, eu vou negar. Claro que eu vou. E chegando lá, eram judeus ortodoxos. Que a gente sabe que eles são fechados. Eles não abrem da comunidade. E para mim a vitória não foi fazer o vídeo, não foi fazer a foto, que é o nosso trabalho. Não foi contar a história. Para mim eu falei assim, cara, eles abriram a porta para alguém que veio de um outro país, é um brasileiro, português, né? Porque é a família toda, mas Entendo. eu sou essa mistura, que veio e eles abriram a porta. E eu achei isso incrível. Eu falei, conta a sua história. Quantos filhos você tem? E ele mostrou. Quantos filhos você tem? Eu falei, tenho um. Eu já tenho 250, 300 netos. Pô, mas você tem quase a minha idade. Pois. Mas foi muito incrível viver aquilo ali, conversar sobre isso. É tão bonito você não só rotular. E voltando à identificação, sou em caminho
E outra coisa que gosto de dizer, e porque eu acho que é uma característica enquanto humanos, que já falámos mesmo, que gosto de dizer que sou inacabado. E o ser inacabado permite fazer caminho de abertura, de descoberta. Como digo, eu tive essa graça, faz parte da nossa formação enquanto jesuíta. Sou jesuíta, portanto faço parte da Companhia de Jesus, a ordem que é os jesuítas. E na nossa formação, aquilo se chama a terceira aprovação, e estive no México a viver 7 meses. Um dos meses que eu sou europeu, cá está, identifico-me como europeu, lindo e maravilhoso numa realidade, noutra realidade não é que não vai ser lindo e maravilhoso, mas nós não temos selva aqui. Então eu vivi um mês na selva. Nós, jesuítas, lá temos uma missão indígena, vivi um mês na selva lacandona. Que incrível. Foi uma experiência muito bonita, muito... Primeiro, claro, o que é que vem? As imagens, os estereótipos, quando eu disse que ia para a selva, ou... então, mas aquilo... Vê lá, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Será? E depois aquela Uma coisa... onça, uma cobra... Não, e mesmo na relação com as pessoas, quase selvagens, não é? Até a palavra... Claro que vou limpando e vou como se inacabado, já não era. Mas foi tão bonito estar. Eu aprendi várias coisas. Houve uma que achei mesmo bonita. Fui celebrar a uma comunidade, celebrar a missa a uma comunidade, e no final da missa disseram: então queremos ir mostrar o rio. Foram mostrar o rio. Uma zona belíssima, lindíssima. E estávamos ali à conversa. Passado um tempo há um silêncio. No meu contexto, não é? Comecei, pois se calhar é para ir embora. Aquele silêncio de dizer, está a ir embora, não é? Portanto, aquela coisa awkward. Eu, olha, se precisarem de ir embora, podemos ir embora. Não, podemos estar. Então, eu, ok, tudo bem. Lindamente para mim, estava a ver uma experiência maravilhosa, uma contemplação, aquela zona belíssima, o rio ali, uma zona até rápida de água. Passado um bocado lá outra vez, eu, pois se calhar estão a fazer o frete para o padre, a reverência, que esta tal deferência para o padre, que eu estou ali, eu queria lhes pôr à vontade. Está tudo bem? Não. E esta disse Tatik é padre em Tseltal. Há que estar. É só estar. Só isto. Há que estar. Acelerado ao extremo, mas desmonta. Foi maravilhoso isto para mim. Aqui está. E houve uma outra situação que é... Fomos celebrar uma comunidade e fui com outros jesuíta e fomos bastante cedo. Às vezes, quer queremos, quer não, está cá a funcionalidade. Eu vou para celebrar, então fomos nós. Mas olha, até tivemos bastante sempre. Sim, porque preciso estar. O que é que também aprendo muitas vezes disto, não é? E que eu falho, porque depois é de facto a agenda e às vezes custa-me não poder estar quando. Mas tenho cada vez mais essa consciência dessa importância. Mas que é nós, com a história da Revolução Industrial por estes lados, cultura ocidental, chamemos-lhe assim, entramos na lógica da produtividade. Parado Não se produz, é perda de tempo, não estamos aqui a fazer nada. E a produtividade leva ao quê? Não é? Temos de estar a fazer coisas e não pode haver perda de tempo. E eu acho que esta sabedoria do campo, chamemos-lhe assim, e em extremo da selva, quando lá estive, porque nós também temos aqui uma sabedoria do campo, há a sabedoria do tempo. Não tanto cronos, vou usar agora aqui a expressão grega, que é o tempo cronológico, o tempo, o tempo marcado, não é? Sim. Para outro tempo que também os gregos têm, que gosto muito, que é o tempo kairos. Quase podemos dizer que é o tempo existencial. O tempo do deleite, do saborear. É isto, estar ali a olhar o rio. E estar acompanhado. Nem precisamos estar à conversa, de dizer coisas, não é? E é tão bonito que até podemos perceber que quando nós temos muita confiança com alguém, podemos estar em silêncio lá de outra pessoa e não é estranho.
É isso. Se nós não tivermos confiança com alguém, parece que temos que... cá está. O tempo hoje está muito bom. Temos que falar do tempo. Temos que É arranjar. dentro do táxi. A gente entra no táxi. Entra no táxi e aquele silêncio... Tá chovendo, não é? Está a chover, não é? É. Só que, pois Isso é também, verdade. quando nós também começamos a estar bem connosco próprios, não é? Sabemos saborear esse tempo. Tem um autor, o Domenico De Masi, italiano. Conhece? Não conheço. Ele tem um livro chamado Ócio Criativo. Ok. E eu uso muito isso para a parte de criatividade, Uhum. que também por conta dessa máquina tem que ser, tem que fazer, tem prazo, entregar. E eu falo, não, às vezes é só parar mesmo. Uma coisa que eu faço muito, às vezes eu estou trabalhando, estou editando uma foto, sequência de fotos, e simplesmente não sai. Não acontece. Eu levanto e vou fazer outra coisa. Eu vou ficar em pé, vou ver a música alta, porque eu estou precisando do meu ócio de sentar e fazer nada. Concorda? Nada. Nada. O nada. O nada Depende. Defina o nada. Não. Mas o que eu quero é dizer isso. eu acho muito interessante, não é? O nada ou o vazio é a realidade para que algo possa acontecer. Há uma passagem do Eclesiastes que, na sequência, o texto é bastante conhecido. Há tempo para tudo, há tempo para isto, tempo para aquilo, pronto. Mas começa, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vanitas, em latim, é vazio. Claro que eu posso depois evoluir na expressão a dizer aquela pessoa é vazia, oca, ou seja, é vaidosa logo. Pronto. Mas lá vamos à interpretação. Mas há uma interpretação que eu também gosto muito. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vazio dos vazios, tudo é vazio. Ou seja, é um lugar com possibilidade para que algo possa acontecer, para que algo possa ser preenchido. E nós precisamos de vazios na nossa vida. Precisamos dos silêncios. Por exemplo, na música, na pauta musical, está lá o símbolozinho do silêncio para a respiração, Cadência. para cadência. Cadência. Há um vídeo de um maestro que fez uma coisa que eu achei maravilhosa. O maestro, porque quando acabou a música, portanto, só acaba quando o maestro baixa a batuta, não é? Mas ele ficou. Uma suspensão. É o tempo, porque, por exemplo, uma das coisas que me apercebo é, eu gosto de dança, por exemplo, quando se fecha o palco, começa toda a gente a bater palmas, e eu preciso às vezes até de alguns segundos de calma. Claro, obviamente, quando a gente se habitua a este silêncio, de deixar que algo aconteça, ou o que aconteceu possa ser integrado na nossa existência. Por isso a criatividade, o ato criativo, não é? A gente pode ir até quase ao livro do Gênesis, que é muito bonito. No início, a terra era informe e vazia, diz o texto. E Deus disse. Então há um dizer, há um comunicar, há um som que toca o silêncio. Faça-se a luz. É o primeiro ato criativo. E é tão bonita esta experiência quando nós nos permitimos do tal nada, ou do vazio, ou do silêncio, dar espaço a que algo aconteça. Mas é fisiológico. O corpo humano, como é que nós respiramos? Uhum. A gente enche, esvazia. Em ritmos, em cadências. Não. Posso... Diogo? Vamos? Inspira. Apneia. Microsegundos da apneia. Expira. Microsegundos da apneia. Inspira. E hoje as neurociências, quando falam da respiração, falam da importância do que acontece ao nível cerebral nestes momentos da apneia. Não é só inspirar e expirar. É inspira e depois, e ultimamente fisiológico, o dormir, o descansar, o fechar o dia. Gastar no mundo da produtividade, o não fazer nada parece uma perda de tempo, mas o não fazer nada, curiosamente, é um ganho de tempo kairos. Absurdo. Não cronos, mas de kairos. É um tempo absurdo que você ganha. É isso. Da Imensidão. Você ganha. Da imensidão. Mas isso não é tão compreendido, talvez por ignorância ou por facilidade, que a pessoa não queira compreender,
E eu sempre falei disso, não do ócio necessariamente de, isso é o meu tempo, ok? Mas também por uma coisa que é, de facto, os últimos anos, não haver esta educação do silêncio, da contemplação, da meditação, da oração, da espiritualidade. Por isso é que hoje está a crescer o desejo de conhecimento mais espiritual, porque é verdade, estamos muito envolvidos de ruído. Sim. E também isso está a ver internamente que é, dentro do nosso modo de estar e ser, nós temos aquilo que se chama a rede neuronal por defeito, a nível orgânico. Esta rede neuronal por defeito é linda e maravilhosa, que é, há um lado que é, eu não me preocupo com a circulação sanguínea, ela está a acontecer, mas é esta rede neuronal por defeito que controla, com a tal homeostase, com os rins, com a purificação do sangue ao nível dos rins, e há um lado inconsciente, e ainda bem, que se nós tivéssemos consciência da circulação sanguínea, não aguentaríamos. Não aguentaríamos. Portanto, não temos essa informação, mas ao nível cerebral, ao nível todo da rede neuronal, essa informação está a circular, portanto, ainda bem. Só que essa rede neuronal por defeito também tem muita informação da quantidade de coisas que vemos e ouvimos, os ruídos. Vai sujando esse nível de informação, sim. Por isso, quando eu vou, se eu não me habituo ao trabalho interior, quando eu vou para o silêncio, quando eu me vou silenciar, quando eu vou me colocar, tenho que comprar batatas. O António ligou-me ontem e não respondi. Televisão. E de repente, ok, pronto, já. Este ruído começa a ser agitante, não é? E claro, eu não quero estar ali. Aonde você vai quando você faz isso? Qual é o no escape? Para onde você vai? Tipo, é memória, é lembrança, você vai para uma lembrança da infância, tipo, como é que funciona na sua cabeça? Entretanto, claro, estamos a falar hoje, por exemplo, quando vou. É uma atitude da presença. Uhum. Não vou para lado nenhum, claro, o que vai surgindo, porque continuo também, e portanto, mas já integro, não é? Ou seja, isto, batatas, ok, é de comprar batata, mas não fica aflito, já não vem este tipo, digamos, material Você lembra da batata, mas não tem que levantar para comprar batata. e não fica agitado porque não Tá. a comprei ainda. Tá. Porque depois o que toca é, a questão é, o pensamento toca com o emocional, quer queiramos, quer não. Mas quando nós percebemos que, por exemplo, quando começa a haver a chamada metacognição, ou seja, perceber lá vamos outra vez ao quem sou, não me identifico com o pensamento. Calma, o pensamento não sou eu. Faz parte de mim, sai de mim, mas não sou eu. Portanto, quando há esta separação, não é? Portanto, isto ajuda muito, muito a acalmar e a tranquilizar. Agora, hoje em dia, para onde é que eu vou? Por exemplo, vou para o meu silêncio e, antes de mais, começo com a respiração. Com um ato de presença. Aqui estou. Claro que, no meu caso, também acrescento, gosto mesmo desta presença de sei que quero estar com Deus e quero estar num ato de oração. E a respiração, quase como que ao jeito de inspiração Cristo, expiração Jesus, e vou deixando, claro que me vêm momentos, memórias, o que é que eu posso sentir que tenho a trabalhar, etc., mas já não me agita no sentido de... O problema, muitas vezes, do pensamento é se vem um pensamento que a tendência, curiosamente, é mais de ser o pensamento negativo do que até o positivo, num primeiro momento, ou sobretudo para quem começa. Então eu estou a ter este pensamento, logo sou mau. Entendi. É uma noia. Acaba virando uma neurose. Você entendeu noia, né? Que noia é uma coisa que a gente fala no Rio. Sim, tá? sim. Então logo... E é aí que eu tenho que... E é aí que depois é preciso ter também quem acompanhe para dizer, calma. Não, tu não és isso. Até pode ser até uma consciência de eu de facto fiz mal e estive mal naquela situação. Ok. Objetivamente houve um mau comportamento, mas isso não faz de ti uma má pessoa. Até porque eu tive uma maturidade de mundo. Aconteceu na minha vida uma vez isso. De eu entender que... Desculpa o palavrão. Uhum. Uma determinada situação acabou me tornando filho da puta numa atitude. Entendo. Mas esse ser filho da puta não me define quem eu sou. E se libertar desse pensamento, ok, fui, me arrependo, mas não me define. Isso
Por isso é que eu acho que é a beleza do cristianismo, entre várias coisas, é Jesus vem-nos mostrar este Deus que é Pai e olha de facto com amor para todos. Quando Ele diz, o sol quando nasce é para todos, a chuva quando cai é para todos. Portanto, no fundo, o chão e o céu, todos estamos a ser suportados pelo mesmo chão e todos estamos debaixo do mesmo céu. E acho que há aqui uma beleza deste Deus que nos ama para lá do comportamento que eu possa ter. Agora, entristece se eu tenho um mau comportamento, é outra coisa. Portanto, é como, de facto, é um pai, uma mãe, no sentido, ama, mas fica triste com o mau comportamento que possa surgir o filho ou a filha. Mas a beleza do cristianismo é Jesus a nos mostrar com a história do arrependimento, no sentido de, também, a famosa parábola, enfim, que é conhecida, da parábola do filho pródigo, que mostra, curiosamente, 2 filhos, não é? Jesus fala desta parábola para falar da força da misericórdia de Deus. Mais de Deus do que propriamente dos filhos. Mas pega neste exemplo. O início da parábola é: o filho mais novo vai ter com o pai e diz-me, dá-me parte da herança que me cabe. Só isto, há aqui uma brutalidade. Quando é que vem a herança? É quase como desejar a morte do pai. Porque a herança vem quando alguém morre. Sim. E o que é que o pai faz? Muito bem, diz o texto, dividiu pelos 2. Não diz deu só a um. O outro também não disse, não pai, não quero. Curioso. Pronto. Isto para dizer as tais interpretações do texto que depois temos que abrir. Isto não está dito no texto. Tem os meandros. Tem que se subentender que... Pronto. E diz o texto que então o filho mais novo foi, gastou tudo com má vida, com mulheres de má vida, esbanjou tudo. E chegou um momento em que de repente estava até, já nem as alfarrobas que os porcos comiam lhe davam para comer. Ou seja, para dizer, é uma forma, interpretando, dizer que bateu fundo. E lembrou-se, bem, olha, vou ter com o meu pai e vou-lhe dizer, não sou digno de ser chamado de filho, mas vou ter, olha, dá-me trabalho, pelo menos, olha, eu só quero é comer. E vai. E mal o pai vê ao longe, o que faz é, vai a correr acolhê-lo. E diz, tira o anel, põe o anel, no fundo devolve-lhe a verdadeira identidade dele, que é de filho. Essa é a verdadeira identidade. Entretanto, vêm outros com inveja. Pois então, tive a vida toda, nunca me mataste uma ovelha. Vem este e estás-me a matar. Matas logo o vitelo mais gordo e tal. E o pai diz-lhe também ao filho, o que é meu é teu. Este teu irmão estava perdido e voltou-se a encontrar. Façamos uma festa. Sim. Mas o que é que está aqui muito subentendido na riqueza deste texto? Uma coisa que eu também insisto muitas vezes com os pais, dando este exemplo, ou noutras situações, é, em momento nenhum, Deus diz, eu avisei-te. Em momento nenhum. É muito bonito isto. Mas agora, acredito, não diz o texto, mas que, enfim, depois de outras passagens, depois de interliga-se, que Deus teve uma muito boa conversa com estes filhos, mas sobretudo com este, a dizer, conta-me o que é que aprendeste. Diz-me o que é que aprendeste. Muito importante. Eu falo isso para quem trabalha comigo. Olha, se você errar, é normal. O que é que aprendeste? O que importa para mim é a sua resposta ao erro. Qual é a sua resposta? Não é responder, é o seu... Entendo. É o seu ativo. Ok, aprendi isso e essa é a minha resposta. O que é que aprendeste? O mais certo é que a gente vai errar. Isso. Nós somos seres errantes. Mas é isso. Nós vamos errar, vamos falhar. Quando começamos a ver a falha como possibilidade, de facto nós estamos a falar no mundo nesta identificação, que é o mundo com... Nós temos de ser não inacabados, mas acabados, perfeitos, espetacular. Eu tenho que saber de tudo hoje em dia. Eu tenho que saber de tudo. Aliás, basta ver, não é? Sobretudo nas redes sociais, acontece uma coisa, quando foi a pandemia, toda a gente era especialista em vírus. Agora é especialista em guerra. Toda a gente é especialista em geopolítica internacional, em guerra. Eu pensar, só porque eu li um parágrafo de uma opinião de alguém já sei. Não. A humildade do não saber, voltamos ao mesmo, a humildade do não saber, vamos ver, é das áreas. Não me permitam, eu tenho presença nas redes sociais, mas não me vão ouvir comentar e não me peçam para comentar coisas que eu não sei. Mas eu agora estou presente, então tenho que comentar sobre tudo. Não. Eu acho que isso também, por exemplo, uma das coisas que se deve ter em conta nestes lugares, eu dou um exemplo concreto.
Quando foi a partida, a morte do Papa Francisco e depois todo o conclave e a eleição do Papa Leão, tenho tido presença na comunicação social, convidaram-me para ir comentar. Sim, senhora, tudo bem. Mas estava mais atento aos comentários, ao que as pessoas... Porque hoje em dia também já não há quase jornalismo, é só comentadorismo. Portanto, hoje em dia só há comentadores constantes a comentar tudo e mais alguma coisa. Eu acho que é um perigo e estamos a ter um perigo a um outro nível. Mas e nós precisamos de uma comunicação social cada vez mais forte e de verdadeiramente jornalismo de pessoas isentas. E eu ouvi pessoas a comentarem coisas com uma tal autoridade sobre a igreja. Aí eu sabia, não é? Eu sabia, é a minha área, é o meu tema. E eu a ouvir e dizer, não, ele está a dizer uma coisa que está errada, que não está bem. Que não está bem. Não é certo. E agora, desmentir isto, como é que é possível? E você ainda sai de malvado. Quem é esse que veio falar o que eu sei ou não sei? Pois, mas independente, Diogo, antes de chegarmos aí, o que é que foi a minha reflexão? Não foi, lá estão a falar mal das minhas coisas. Não, curiosamente, a minha reflexão foi, então e se estiverem a falar de coisas que eu não domino, eu também vou aceitar como certas. Há este perigo. Aí você se sente enganado. Há este perigo, é isso. Sim, mas é isso. Estão a comentar sobre geopolítica internacional, estão a comentar sobre finanças, que eu estou a ver a notícia, quero saber. Só que, então, mas espera aí, estes comentadores que comentaram mal... ChatGPT. É ChatGPT. Olha, Pois. isso é evidente. O ChatGPT é uma ferramenta... Eu estou falando generalizado, são todos. Entendo. É uma ferramenta simples. Teve um cliente agora, discutiu, eu fiz uma premissa de uma marca que eu fiz. Aí pegou toda a premissa que eu fiz, colocou no ChatGPT, avalia. E o ChatGPT falou mal do que eu fiz. Só que eu falei assim, olha só, ele vai falar o que você quiser. Isso é uma ferramenta. Computador é uma ferramenta. Eu lembro meu primeiro computador, quando eu comprei, suado. Eu era novo, eu tinha 16 anos. Fui com um tio meu numa feira de informática, compramos um computador a pagar em 25 vezes, não era dinheiro para perder de vista. Mas cheguei em casa, comecei a usar. E eu lembro da minha mãe chegar, e minha mãe sempre muito para frente, muito para frentex. E eu lembro uma vez a gente estava escrevendo alguma coisa e o Word travou, então o Word preencheu uma palavra para ela. Eu não queria dizer isso. Esta máquina não tem que pensar por mim. Eu fiquei assim, cara, incrível isso. Mas é isso mesmo. Isso. Que a minha mãe entendia que aquilo é uma máquina. Isso. Não pensa por mim. Traz para hoje é a mesma coisa. Claro. O ChatGPT, se você perguntar assim, por favor, faça uma crítica baseada em críticos de cinema, tá? Critique. Ele até vai fazer, mas você também tem que mudar. Só que a pessoa vai assim, fale sobre o Papa. História do Papa Leão. Ele vai pegar aquilo aí e vai falar, veja, o Papa Leão, na infância, andava de trotinete, correndo de um leão. Por isso que ele escolheu o nome de Leão. E vão acreditar. E vão acreditar. Isso vai se propagar igual uma coisa de maluco. Claro. Que isso não é o correto. Mas voltamos ao discernimento. Eu tenho insistido muito com as pessoas, não é? Ou seja, aquilo que já comentei, ter um pé atrás. Não, o pé atrás não é desconfiança, não é a pessoa ser desconfiada. É, ok, dentro desta ferramenta, uma coisa é, não, eu já domino a ferramenta e sei os limites dela. Ótimo. Outra coisa é a pessoa toma como, de repente, a verdade absoluta a da verdade vida. da vida está ali porque me facilita tal. Se não, posso ter um poezinho atrás a dizer. Volto a dizer, espiritualmente, os mandamentos que Jesus tem são, cá está, os tais dogmas que ajudam. Tem um que é amar a Deus sobre todas as coisas. Só Deus é que é absoluto. O resto é em relação. Tem limitações. Deus é absoluto. Só que depois Jesus põe o outro mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E quando nós percebemos, não é? Ou seja, dentro destas realidades, dentro destas ferramentas, eu ganho a distância, mas a distância, se calhar, a medida do critério a partir do amor, espera aí, isto ajuda-me, ajuda-me em quê? Mas em que sentido? Mas espera aí, então, mas deixa-me... Está, eu também...
E a beleza de não estar em constante desconfiança é, eu parto de um pressuposto, não é? Eu venho aqui vos procurar porque preciso de ajuda para um trabalho publicitário. Se eu vos vou pedir ajuda é porque eu parto do pressuposto, e tenho partido do pressuposto, que vocês têm uma experiência. Eu tenho todo esse direito de pedir outra opinião. Porque também vocês não são absolutos, também a outra empresa não é absoluta. Eu posso ter direito e perceber, ok, dentro desta experiência, e depois tomo uma decisão. Mas vou partir sempre do pressuposto do quê? Da vossa experiência. Isto é um ato de fé, da confiança. E depois outra coisa é, nas relações humanas, que é, e eu gosto também de falar disto porque muitas vezes é preciso distinguir. Nós hoje parece que todos somos amigalhaços. Não. E há lugares em que eu estou numa relação, nós agora, por exemplo, estamos aqui numa relação, podemos dizer, chamada simétrica. Porque eu não estou a procurar ajuda porque preciso de publicidade e estamos aqui a conversar. Vocês também não estão a procurar do padre porque estão a precisar de qualquer coisa que eu possa dar. Não, somos duas pessoas à conversa numa relação assimétrica. Mas depois há as chamadas relações assimétricas, que não têm nada a ver com a moral, que são boas ou más. Não. Se eu vou ao médico, se vou ao psicoterapeuta e o médico começa-me ali a chorar, a dizer que está com dores, vou ao ortopedista, ao oftalmologista, que precisei de ir, e o oftalmologista a dizer, mas eu estou com muitos problemas dos olhos e tal, e não estou a conseguir ajudá-lo. E eu... Dá um medinho. Oi? Então, mas eu venho aqui pedir ajuda. A relação é preciso ser assim. Ou faço um acompanhamento psicoterapêutico e a pessoa, e o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta ou o padre, não é? Começa-me ali a queixar dos meus problemas. Mas nós não estamos a tomar café juntos. Vamos trocar. Vamos trocar. Não. Ou seja, por isso é que há as relações assimétricas. Eu sei que vou àquele lugar e que aquela pessoa tem estas características que me vai ajudar. Mas mesmo as relações assimétricas, elas precisam haver troca. Eu acho. Mas isso há sempre troca, Diogo, porque nós somos duas pessoas, estamos sempre em constante. Sim, mas, não é? mas eu tenho que ter essa ciência, eu tenho que ter essa consciência de que, ok, isso é uma troca. Hoje tiveram 2 exemplos comigo disso. Eu tive uma reunião de manhã com um cliente de Lisboa, que é uma reunião que está para marcar mais de uma semana e tal, e eles querem fazer um podcast na empresa, estão montando de marca e tal, e queriam saber a minha opinião. Falei, ótimo. Mas eu falei, quando eu abri a reunião assim, vou começar a reunião falando o seguinte, não sou eu, não são vocês. Isso é um trabalho em conjunto. Eu não sou dono da razão e vocês não são donos da razão. Vamos fazer essa troca. Foi incrível. E agora há pouco eu recebi de um cliente que quando eu fui fazer o trabalho para ele, olha, Diogo, eu quero vir para você que eu preciso de uns vídeos. Ok. Aí isso, fizemos. Mas o que você precisa tal? Não, eu quero que você faça assim, 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 assim. Ok, mas é isso? Aí, eu não posso... Não, mas eu quero assim. Fizemos o vídeo assim, 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 assim. Entreguei o vídeo. O que ele falou? Mas eu não gostei. Aí você veio... Você foi ao médico e falou, médico, me dá esse e esse remédio. Aí depois você volta, mas eu não fui curado. Eu dei o que você pediu. Então, assim, é trabalhar de novo com interpretações. Claro. É trabalhar, entender que isso é uma troca. Isso tem de haver uma troca. Nós estamos sempre numa troca, mas o que eu quero dizer aqui nesta expressão, por isso é que eu disse, atenção, relação simétrica e assimétrica, não estou a dizer que uma é boa e a outra é má. Isto é errado, não estamos nessa valorização. Sim, sim. Mas o que cá está? Mesmo vai sempre haver uma transformação, como é óbvio, as pessoas que eu acompanho, também eu recebo muito delas para o meu processo de reflexão, mas o que eu quero dizer é, lá está, mas aí eu não estava à procura de uma relação assimétrica, estava à procura de alguém que me fizesse aquilo que eu não queria fazer, ou que não podia. É diferente. Quando eu vou à procura de alguém dizer, ok, eu tenho esta ideia, o que é que vos parece? Ok. É diferente. É diferente. É diferente. Há ali uma abertura, ou seja, porquê? Porque eu confio que a pessoa tem este aporte. Quando eu falo da transformação, eu falo desses 2 exemplos, não como um bom e um ruim. Pois, entendo. Pelo contrário, eu só quero assim, isso aqui faz total parte de mim. Claro. Isso é parte da minha história. Então, assim, essa experiência que não é boa, não é ruim, isso para mim é um constante aprendizado. Ok, é uma coisa que eu já passei outras vezes, isso vai acontecer, isso é natural, porque eu entendo que é o percurso. O percurso do ser humano nada mais é do que uma sequência de experimentações. E a gente tem que estar aberto a isso.
Bom, Sim. Gostei do sim. Vamos. Sim. E, não é um mas, Uhum. é um e. Sim. E, desde esse lugar, perceber o que é verdadeiramente aprendizagem objetiva do vídeo que eu quero fazer, e ao nível emocional, pessoal, enquanto pessoa. Porque sim, há um momento em que, por exemplo, se eu estou outra vez ferido, não é? O tal ego ferido. Olha-me este aqui a dizer o que é que eu tenho que fazer. Não é? Sim, Pode sim. acontecer. Pode. E provavelmente já te aconteceu na tua evolução de carreira. Quer dizer, porque nós também vamos crescendo. Já falei isso em algum momento da minha vida. Pois, não é? Claro que É falei, isto, mas é normal. isto. Claro, claro, Sim. claro, que bom. E isso é o processo de aprendizagem. Dizer, pôs em causa o meu trabalho, ou está a pôr em causa o meu trabalho. Eu sempre digo isto. Se eu senti, é verdadeiro. Então sou eu que, não é o outro. Eu sou responsável com o que faço a partir do meu sentir. Não seja prepotente a sentir pelo outro. É isso. Isso é muito importante. Eu senti, calma. É. E senti a fragilidade, senti a vulnerabilidade, senti-me rebaixado, etc. E obviamente alguém me pode ter rebaixado. Entramos no campo da violência, que é preciso pôr um limite no mal que o outro faz. Também já dizemos há pouco. Mas outra coisa é, de facto, eu senti... Por exemplo, olha, quando se trata de acompanhamento, não é? Chamemos assim, o bom terapeuta, e agora sim valorizando o bom terapeuta, é aquele que ajuda a pessoa a se ir embora. Uhum. A não precisar mais. Não é manter. Não é manter. Não é manter. É- Os pais criam os filhos É isso. para a vida. É isso, não é? É isso. Se porventura eu fico fragilizado com a crítica negativa que tal ou não sei o quê, ok, de consciência fica fragilizado, recebi a crítica negativa, meu Deus, tal, então eu preciso trabalhar isto. E acho que é importante insistir que nós também somos responsáveis pelo nosso sentir. Eu é que tenho de trabalhar o meu sentir e tenho que ir, claro que perceber como, de que modo, que exercício é que eu posso fazer para que isso aconteça. Só que isto é exigente. E porque é que me parece importante dizer isto? E noutros sítios onde sou convidado para falar também insisto muito neste ponto. Quando nós tocamos naquilo que nos dói, é isso que nos leva à maturidade. Sim. Mas a tendência no mundo da felicidade, de termos que estar sempre ótimos, melhores, lindos, maravilhosos, e que é aquela coisa de quando eu toco em zonas que me dói, a tendência é a projeção ou transferência, o problema é do outro. O outro é que me fez mal. Uhum. Sem entrar em desenvolvimento, porque não quero mesmo, por um lado, há um lado meu que não poder, porque como jesuíta, mas uma coisa que me dá que pensar é, por exemplo, eleições em Portugal. Independentemente agora, não me vou entrar no sentido de cor partidária, mas uma coisa que acho atrevo-me a dizer, infantilidade, é quando vejo os partidos a dizerem o problema é daqueles que não votaram em mim. Não, desculpa, podes fazer uma reflexão do porquê que não quiseram votar em ti? Muda tudo. Mas é uma incapacidade do auto-julgamento. Pois, exatamente, um autoexercício. Um auto-exercício. Porque temos de fazer o exercício ao nível individual e ao nível das instituições também. Só que as instituições são pessoas. Só que o problema é isto. Quando nós achamos que o tal rótulo, no sentido que nós é que já estamos, somos deuses, e os outros é que têm que nos submeter, isto é que é o negativo. E leva então, se calhar, a polarizações e leva... Eu digo sempre, só encontramos eu não posso fazer nada sobre a guerra na Ucrânia, no sentido ao nível funcional daquilo que eu tenho, mas posso fazer muito pelas pequenas guerras minhas interiores e das que estão à minha volta. E ao fazer isso estou a contribuir para que depois, quando faço uma reflexão, até para o momento de votar, em consciência o que é que eu quero fazer. Tá, então a gente vai voltar lá atrás, naquilo que você falou não falou exatamente, mas do vulgarizar do bullying. Por exemplo, bullying. É isso. Quando você falou, porque é a dor daquele que sente, mas vulgarizou. Não só o bullying. Vulgarizou o bullying, vulgarizou a expressão marketing, vulgarizou a expressão assédio. Gente, isso é uma máquina doentia, porque quem realmente sofre com isso, vai ver só uma palavrinha que falaram mal. O bullying existe. O assédio existe. A agressão existe. É a minha dor. Se eu disse, eu disse.
Só que as pessoas estão se apropriando do terceiro. Ah, mas eu vi... Nossa, por acaso eu falei isso hoje num cliente. Estavam falando sobre o caso da política, não vou entrar no mérito, mas... E uma mulher que estava falando, gente, ela falou assim, o que é assédio? Tipo, eu abracei o meu colega de trabalho aqui agora. Aí eu falei, assédio é o que você sente. Não é o terceiro, o seu supervisor, que viu uma coisa que ele acha que viu. É a interpretação. Sim. Temos que tomar muito Sim. cuidado com Há muitos todos cuidados os que caminhos. há muitos fatores, mas e depois e aí, mais uma vez, um ato de confiança. Quem trabalha estes temas evolui pela transversalidade de critérios objetivos para determinar o que é que não é. Ou seja, porque depois o perigo também, aquilo que se chama da pós-modernidade, é que de repente tudo é subjetivo. Se eu sinto, então é importante. Se eu não sinto, logo não é importante. Sim e não. Depois há critérios... Fica muito vago. Fica tudo muito Muito vago. vago, aí não. Portanto, não. Eu cá é que sei. É o meu sentir. A minha opinião. Mas a mesma liberdade de expressão, não é? Que quando dá jeito é liberdade de expressão. Quando não dá jeito já não é liberdade de expressão. Não. Por isso é que também precisamos. Isto sim, a filosofia, o bom de ter estudado filosofia também muitas vezes não, há critérios. E tem de haver estabelecimento de critérios e por isso também confiamos que também estão em descrédito, não é? Em organizações, em instituições, no fundo, que se dedicam a estudar, que se dedicam a especializar nesta área, que apresentam critérios sérios, objetivos e com sentido de humanização identificáveis. E identificáveis. Que não é subjetivo. Claro. Veja bem, eu acho que é isso. A paternidade é um negócio muito incrível. A gente tem um filho de 14 anos. É o meu melhor amigo. Eu acho assim, é incrível. Eu adoro ser pai. Mas é difícil ser pai. E eu sempre falo, todo dia eu deixo meu filho na escola, eu abro o carro, eu falo, divirta-se. Respeite e exija respeito. Ponto. Pois eu divirta-se. E eu sempre brinco. Quando a gente chegou em Portugal, ele teve uma palestra na sala de aula que foram perguntar sobre bullying. Você já sofreu bullying e tal? Todo mundo respondeu, sofri bullying. Todo. Aí, Thierry, você já sofreu bullying? Não. Ah, meu Deus, como assim? É o subjetivo. É alguém tentando se apoderar e ele... Não, nunca. Mas você veio de fora, não sei... Não, nunca. Porque eu tenho uma brincadeira em casa que eu falo, Thierry, a gente brinca tanto um com o outro, eu, ela, o Thierry. Um exemplo como a gente brinca. Meu filho está com 14 anos, é aquela fase que já não sabe a dimensão do corpo. Sim, sabe? Sei. É um troncho, mas, enfim. Estava correndo em casa, ele deu uma porrada na porta com o ombro. E você escutou um estrondo. Ai, eu corri. Fui para a porta e fiquei alisando a porta. Tá tudo bem, porta? Você tá bem? Tá inteira? E ele assim do lado. Pai! Aí eu, o quê? Fui eu falei, exato, a porta tá parada. Você errou um negócio deste tamanho. Como é que você errou essa porta? Ela sofreu. E eu falo, filho, leva as coisas às vezes são coisas tão simples, que você levar mais leve. É uma conversa, uma brincadeira, é ser atencioso, é perceber quando está sofrendo. Pronto, e o nosso filho, eu tenho um orgulho que ele é muito sensível para essas coisas, que ele entende, não sei que eu vou levar de forma leve. Realmente, eu agredi a porta. E ele brinca com isso. Eu acho que as pessoas têm que entender o que sofrem, o que não sofrem, o que curtem, experienciar o bom e ruim, a luz e a sombra. Sabes, Diogo, uma coisa é Vou até comer. a valorização, que é importante, que é a valorização no sentido do que é, o que é que eu estou a sentir, que valor é que eu dou às coisas. Uma coisa é a desvalorização, outra coisa é a hipervalorização. E, de facto, conforme o contexto, conforme a situação, eu tenho de tentar sempre perceber qual é o valor da realidade e desde aqui o que é para desvalorizar e o que é para estar mais atento, mas, sobretudo, perceber o equilíbrio, o discernimento que numa determinada altura na educação é preciso olhar para a porta e numa determinada altura na educação é preciso olhar mesmo para o ombro do filho. Portanto, no sentido de que eu acho que é aqui o equilíbrio da sabedoria de perceber qual é o momento de... Mas eu concordo contigo, há o perigo de repente tudo é isto, tudo é aquilo. E depois quem verdadeiramente sofre
de uma situação, Se perde no meio. perde-se no meio achismo. e não sabe, no fundo, não sabe quase pedir ajuda. Ou seja, porque muitas vezes o verdadeiro sofrimento é na calada. Ou seja, é muito mais... Porque quem verdadeiramente sofre, uma das coisas que tem é mesmo medo de falar. Porquê? Porque tem medo que se fala, vai sofrer mais. Eu acho que a gente tem que ser, o ser humano tem que ser mais sensível Uhum. ao que é bom, Uhum. para não ser insensível ao que é ruim. Sim. Por que eu penso isso? Nós somos do Rio de Janeiro. Hum. Chega um momento que a gente já estava insensível em tese, que a gente não é assim, né? Tanto é que viemos para cá. Uhum. Mas eu não podia ser insensível a uma realidade ruim. Claro. Não é natural Claro, eu não saber é identificar natural. o tiro de uma arma. Sim, 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 sim. Eu não queria isso para o meu filho. Sim. Eu quero que o meu filho sinta o que é bom, ele seja sensível ao que é bom, Sim, ele sim, interprete. sim, sim. Isso é bom, porque isso vai dar capacidade de saber o que é ruim. Sim, sim. Ele não pode, a comunidade, o ser humano não pode ser insensível ao que é ruim, porque se você é insensível ao que é ruim, o discernimento foi para as cucuias. Sim, mas isso, por exemplo, é uma das coisas que está a acontecer hoje, não é? Mais uma vez a questão das redes, o emocional demasiado rápido. Como não há processo de digerir o emocional, tu, por exemplo, tens um feed de stories e em 5 segundos tu segues um influencer que publicou várias stories. E uma story sobre o Irão que morreram não sei quantas pessoas. A seguir uma story com o humor a piada que não sei quem... A seguir, em si, cada coisa tem o seu lugar, mas na sequência... Cá está, nós, por exemplo, desde que nós começamos a falar, temos uma sequência de conversas, que as coisas vão-se rodando. Mas se eu agora, de repente, vou exagerar, começava aqui a rir à gargalhada, e logo a seguir começava a chorar imenso, e logo a seguir começava assim, completamente apático, e logo a seguir... Oi? Espera aí, onde é que nós estamos? O que é que podemos fazer? E é o que acontece nas redes sociais. Exatamente. É muito rapidamente, ora estou à gargalhada, ora estou apático, ora estou irritado, que são as emoções que surgem com aquilo que é publicado. Nós precisamos de tempo para digerir o emocional, para não nos ficarmos insensíveis. Porque se há esta constantemente agitação, em sobrevivência o que é que acontece? Eu entro na insensibilidade, porque, e cá está, por exemplo, vítimas de traumas sérios, uma das coisas que, porque já não aguentam a dor foi tão constante, tornam-se verdadeiramente insensíveis. É aquilo que se chama a dissociação. Aliás, o extremo é, por exemplo, não é? Se nós agora estamos aqui à conversa e faz sentido para mostrar, eu digo, olha, imagina que tu estás numa linha de comboio e estás parado com o carro e o comboio está-se a aproximar. O pensamento e nós vamos ficar agitados porque o pensamento, mesmo sabendo conscientemente que não estou numa linha de comboio, mas a imaginação leva-nos. Estas pessoas com esta alta insensibilidade, que foi uma defesa, e por isso é que eu digo que é perigoso este mundo tão rápido e emocional, porque pode levar a estes lugares, as pessoas estão, mas o comboio está-se a aproximar. Mas está mesmo acima, o comboio vem a grande velocidade. Uou! Não há empatia. Isso. Por isso, o que é que acontece? Nós todos hoje estamos nesta reatividade, não é? Eu distingo a reação da ação no sentido da reação é de facto instintiva. A ação que é só quase diria puramente emocional. A ação tu tens a reação, o emocional, mas a razão. E a razão, ao compreender o emocional, vai-te levar a agir, não a reagir. Só que tenho que ter consciência desta imensidão que há ao nível do emocional. Não é? Por exemplo, volta a Jesus. Jesus era um homem de ação, não de reação. Sim. Até o momento que se poderia dizer mais reativo na passagem bíblica, que é a expulsão dos vendilhões do templo. A expulsão, portanto, Jesus pega nos chicotes e levanta as mesas, derruba aquilo tudo. Curiosamente, não é uma reação. É uma ação. Percebe que ele necessitava fazer aquele movimento exatamente para... Vamos todos parar para pensar o que é que nós estamos aqui a fazer. Fazer da casa do meu pai um covil de ladrões. Isto é interessante, só que até no que pode parecer reativo, se for pensado e discernido, e às vezes temos um murro na mesa. É preciso dar, diante de uma injustiça, diante de uma realidade que está a ser insuportável, pode ser não uma reação, mas uma ação, dar um murro na mesa. Basta.
Agora, desse murro na mesa é que não se pode entrar e depois é numa violência gratuita que é o perigo. Só que a pessoa, normalmente, por exemplo, eu acho que os grandes líderes não são pacifistas. Ou não são. Os grandes líderes sabem estar no presente, sabem estar no lugar e, sobretudo, sabem cuidar daqueles que lhes são confiados. Os grandes líderes sabem cuidar. Só que para poderem cuidar, têm que eles próprios ter uma grande noção da sua força e da sua fragilidade. De mãos dadas. Porque a força, há momentos que tem que ser determinante, tem de haver ali uma voz. Veja o Papa Francisco. Havia momentos que parecia reativo, mas ele tinha afirmações muito fortes e contundentes. Isto não. E ora, outro momento, era capaz de pedir perdão por ter falhado. Há um momento que gosto de recordar e que ele teve reação. Foi uma reação. Do Francisco? Sim, do Papa Francisco. Foi quando... Atividade, desculpa, Francisco? Sim, claro. Chico. Então, né? Quando ele estava a passar e houve uma senhora que lhe agarrou a mão e agarrou e ele, às tantas, dá-lhe uma palmada. Foi assim, quase viral. De repente, o Papa Francisco deu uma palmada. Agrediu a senhora, tal. Pronto. No Ângelus, este encontro ao domingo, na janela, ele pediu desculpa. Só que a palmada foi altamente viral. O pedido de desculpa já não foi tanto. Claro, porque não. Mas ele pediu desculpa, portanto, reconheceu a sua fragilidade e muito menos viral foi que ele fez todo o esforço e encontrou-se com essa pessoa para lhe pedir desculpa. É menos viral do que até desculpa. Porque não importa. Não importa. Mas isto para dizer o quê? Que até nele, ou seja, os grandes líderes têm consciência da sua força, mas também da sua fragilidade e vivem o pedir desculpa. Só que o grande líder também, ou seja, os grandes líderes vivem uma grande solidão também. Eu acompanho líderes, estou num programa, o Papa Francisco pediu à Companhia de Jesus até para pensar num grande programa sobre liderança, Discerning Leadership, liderança discernida, para a formação de líderes religiosos, cardeais, bispos, superiores gerais, provinciais, pronto. E eu faço da equipa de acompanhar dos diretores espirituais. Portanto, os líderes fazem essa formação e depois, se quiserem, podem pedir um diretor espiritual ou a equipa de coaches, facilitadores de equipa, para ajudar nos seus processos. Até na igreja tem coach? Pois é. Ai, meu Deus. Pronto. Estou brincando. Pronto. Polémica. O e-move. Houve esta... Corte. Há coach na igreja? E é muito interessante. Portanto, e eu estou neste processo como orientador espiritual de quem e acompanho. E para mim tem sido um exercício de facto também de humildade na escuta, porque acompanhar estas pessoas estamos a falar com responsabilidade, sobretudo quando é um superior geral ou uma superiora geral, de milhares de pessoas no mundo em diversos continentes. E é muito bonito perceber que pode haver aqui estes lugares de solidão, bonito e às vezes duro, que é, ou seja, eu não posso, há coisas que de facto eu não posso, não é que eu não confio na pessoa, mas há coisas que são tão delicadas, tem que ser mesmo um processo muito sozinho, interior, entre eles Deus e às vezes comigo como diretor espiritual, e eventualmente se eu percebo, derivo para alguém que tenha experiência para ajudar. Mas é isto, ou seja, a figura do líder acaba por ter noção de facto da sua força, mas também na fragilidade. São Paulo diz isto de uma forma tão bonita. Sou forte quando sou fraco. Não é o ser fraco, coitadinho de mim, não é isso, mas é uma grande consciência de que em mim habita-me fragilidade e, portanto, quando eu preciso, também sei pedir ajuda. Não me considero um super-herói. Mas o ser humano, por essência, é um ser frágil. Sim. Tanto em carne como... E é espetacular perceber, antes de entrar na humanidade, entrar na animalidade, não é? E precisamente porque nós temos uma coisa cérebro que é enorme, nós nascemos e se ninguém nos dá nada, vamos morrer passado um tempo. Os animais na selva nascem, passado umas horas já estão a correr, a fugir. É. E nós, enquanto animais, não é? Então o que é que eu acho desde o início, esta fragilidade, o que é que nos pede? A relação.
a proximidade, a confiança de sermos cuidados. Daí a importância tão bonita, desde o início da nossa existência, há um ato de confiança, de fé, podemos dizer de como a importância da ternura, do carinho, nos vai dando este suporte de confiança interna. Mas porquê? Porque nós precisamos de ser cuidados. E o coletivo? Daí a importância Da identidade da aldeia, da é comunidade, preciso do uma aldeia coletivo. para cuidar de uma criança, não é? Mas da comunidade, do coletivo. E temos que voltar hoje em dia a esta noção de comunidade, de colaboração. Porque também evoluímos, enfim, dentro do pensamento ocidental para uma individualidade, que teve o seu quê de lugar e que também foi importante, mas para um individualismo, que é cada um por si. Não. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos de comunidade. Precisamos de relação. Aliás, volta Jesus, não é? Jesus o que é que faz? Pronto, sou filho de Deus, já fui batizado, cá vai disto. A primeira coisa que ele faz é formar uma comunidade. E uma comunidade de apóstolos, de amigos, de homens e mulheres. É o que ele faz. Você entende que o lugar do conhecimento é um lugar solitário? Entendo. É dessa maneira. E por isso também é importante, mesmo quem tem conhecimento, ou não vou falar inteligência, vou falar conhecimento, Sim. também precisa da comunidade. Precisa do senso coletivo. Né? Isso Então, por isso, de novo, a história de ter a conversa, de trazer a roda, essencialmente aquela roda de fogueira. Acender uma fogueira, sentar, tomar um chá, tomar um café, é isso que eu acho que falta muito. Falta muito porque existe. Falta a partilha, a Existe conversa. a partilha. Tá aqui, o negócio aqui é um pão, que é se importar com o próximo. Eu, quando recebo o currículo de alguns estagiários, assim, que o currículo é fraco, o que eu posso fazer para ele? Olha, na boa, melhor aqui, faz aqui. Eu sempre tento fazer isso. Porque se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar? Sim. Essa noção é muito importante, porque a gente quer melhorar. Isso. Eu acho que nós damos este contributo de luz. Gosto, lá em casa às vezes brinco, o Paulo e a luz e a sombra, o Paulo e a luz e a sombra. Brincam comigo, porque é verdade, é um trabalho muito que tenho. Eu acho que gosto muito da imagem da vela, não é? Se tu iluminas outra vela, não se perdeu. Mantém-se acesa. Ganhou. Sim. E todos ganhamos mais luz. E se iluminamos, todos ganhamos mais luz. E nenhuma perde. Aqui não há a luz, a dádiva, no fundo a grande expressão do amor é a dádiva para que o outro tenha. Claro que o que o outro vai fazer com a sua luz é como dizia bem, já não é da minha responsabilidade. No sentido de é uma decisão da outra pessoa. Minha parte é lamentar. Eu posso lamentar, mas isso é uma coisa. Isso é uma agora eu reação faço o minha. exercício. Claro que pode ser um lamentar de nunca mais vou dar. Não, estou a dizer, pode ser essa possibilidade, Pode, que é pode, a é. reação, Pode. mas a ação é dizer, mas espera aí, enquanto eu puder, eu vou contribuir para o bem. Enquanto me é possível. Pode haver momentos que a vida pode me dificultar e eu tenho que também dizer um não posso ajudar. Amar também significa dizer não. Sim. Amar não é dizer sempre sim. Amar também significa dizer não. Desta vez eu não te vou ajudar. Porque eu não vou contribuir para a dependência. Porque já é reiterado, por exemplo. Então, eu aqui Não começou ali. Não começou ali. Não começou ali. Portanto, o não também é um ato de amor. De facto, se a gente perceber, o sim e o não andam de mãos dadas. São duas faces da mesma moeda. Quando eu digo sim a uma coisa, estou a dizer inevitavelmente não a outra. Mas no sentido enquanto objetivo, não é? Portanto, o pôr o limite, o dizer não, basta. Porque se a gente quer ir para lugares mais profundos, não é? Ou seja, por exemplo, e que questões sérias, não é? Vítimas de violência doméstica, vítimas até de abuso, ficam tão perdidas em si próprias que ficam dependentes, inclusive, de quem lhes faz mal. Porque altera a compreensão dela da realidade. Isso. Isso é o complicado. Isso. Quando a pessoa, como a gente falou, quando a pessoa se descola dessa realidade. E o que acontece é que há pessoas que conseguem ter distância e de repente percebem-se que aquela realidade é má, então dizem basta. Não. Afinal, isto não é amor. Porque muita gente depois entendeu o amor, distorcidamente, obviamente,
como violência. Mas por isso é que me parece importante, não é? O discernimento não é só isto ou só aquilo. Não. Nesta realidade, neste contexto, é isto. Naquele contexto, naquela realidade, é aquilo. Estás a ver? De facto, tu não podes contratar toda a gente que te venha enviar o currículo. Não, porque é impossível. Portanto, é a nossa limitação. Mas não significa que possas descartar todas as pessoas sem uma resposta. Podes dar uma resposta a dizer, agradeço, mas não pode ser. E até dou esta ajuda. Mas para que, quando nós vivemos esta dimensão do discernimento com sabedoria, que implica sempre um trabalho interior, nós percebemos onde é que é o nosso lugar da afirmação, o nosso lugar da negação, o nosso lugar da indecisão e da decisão, mas desde esta sabedoria de perceber, olha, neste momento o que é importante para mim? Portanto, eu gosto muito de beber vinho, mas vai-me ajudar a beber vinho agora? Não. Não gosta mesmo? Hum? Gosta mesmo? Por acaso, enfim, gosto. Olha, porque, olha que maldade. Eu sempre tenho vinho na mesa. Eu fiquei naquela. Silvinho, não sei. O problema é que se eu tivesse o vinho, ia transformá-lo no... Pô, por acaso eu tenho vinho do Porto. Eu sempre tenho vinho do Porto. Quer? Não. Prefiro água. Mas se quiser também transforma. Também. É verdade. Eu sei. Eu gosto de histórias, eu gosto dos percursos por causa disso. Mas não vai deixar se perder isso. Nós não podemos deixar perder o sermos pessoas, sermos contadores. Nós estamos constantemente a contar histórias, mas sermos contadores de histórias que nos ajudamos a humanizar. É o que eu sou. Você é o quê? Não sou fotógrafo. Mas você não faz vídeo? Não. Você não faz foto? Não. Eu sou um contador de histórias. Quer me rotular, me conta assim. E histórias mudam, porque eu não sou fixo. Quando acabar a minha história na Terra, você fala, o Diogo foi. Por agora, ainda estou mudando. Todo dia, toda hora. Sim, eu acho que ultimamente, não é? Ou seja, às vezes a gente pensa que o legado, mais do que tudo, uma das coisas que quero contribuir com o legado é para onde eu passar que as pessoas possam sentir acolhimento. Uns bons amigos ofereceram-me um saco, porque também amarelo, e porque eu amarelo, eu publiquei recentemente um livro, o De Corpo e Alma, são um conjunto de crónicas, e a capa eu decidi que se fosse amarela, e só com letras, só as letras e a capa assim, de forma amarela. Mas por que amarelo? A luz. Você gosta lá, ok. A luz, nesse sentido. Sim, a luz. E então ofereceram-me um saco de pano amarelo, mas com escrita, carrega tudo menos julgamentos. É o meu saco, aqueles sacos pronto, carrega tudo menos julgamentos. Aquela coisa, depois a gente tem que fazer um julgamento, tem que fazer um juízo, tem que fazer mediante a realidade, tem que analisar. Enfim, eu às vezes até tenho assim uma imagem meio forte e nojenta, porque às vezes as pessoas têm dificuldade em falar e ai que vergonha. Não, diga, liberta o que tem a libertar. Olha, vou ser assim, a imagem nojenta. Então eu conversar com as pessoas. Sabe, já teve alguma vez vontade de vomitar? Aquele momento em que a gente tem que vomitar. E no momento de vomitar não adianta perguntar mas comeste alguma coisa estragada? Mas tal? Naquele momento, não. Vomito. Depois, quando passa, aí sim vamos ter que fazer uma análise e um julgamento. Porque sim, é verdade, comi alguma coisa estragada. Então tenho que ter atenção às validades. Não, isto é um padrão, vomito sempre que como isto. Então, olha, então tenho que julgar e dizer, isto faz-me mal. Portanto, não é... Quando às vezes eu digo, não julgar. Não, num primeiro momento a gente tem que libertar e ter um sítio seguro onde eu posso libertar sem filtros as emoções, até da existência, da dor, para depois, tem de haver uma análise, tem de haver... Vocês, não é? Quer dizer, imagina, estás a fazer o vídeo, tens imagens maravilhosas, não as consegues pôr lá todas. Tem que haver uma análise, tem que haver um julgamento, um ajuizar para perceber, olha, tem que ser esta. Com muita pena, fica em arquivo, mas não pode ser. Isto é o que nos acontece na vida. Portanto, o julgamento também faz parte. O que é o que eu insisto com o não julgamento? É no nosso processo interior de consciência, de verdade connosco próprios, eu estou a sentir isto. As pessoas dizem, eu não devia sentir isto. Não, mas estás a sentir. Portanto,
está a acontecer. Agora, o que é que vais fazer com isso? Então, o trabalho de análise é o trabalho de julgamento para que, ora, essa emoção não te seja desbordante ao ponto de perder tudo, ou, conforme a situação, perceber desde aí o que é que podes fazer para te amares mais e se levar-te a amar mais o próximo. Esse é que sempre um ponto de abertura e de desenvolvimento. Seu nome, por favor, é Paulo Duarte. Paulo Duarte, sim, chama Paulo Duarte. Ok. Aqui o Padre Paulo Duarte, o que mais que você gosta de ser chamado? Mas depende muitas vezes do Queridão. contexto. Não, em geral, quando estamos aqui numa boa conversa, ficamos com o Paulo e, portanto, tranquilamente. É. Família portuguesa? Família portuguesa, sim, do sul de Portugal. Sul? Sou algarvio, Você é algarvio? sim. Portanto... A minha família é de Vila Real. Ah, ok. Eu sou mesmo... Nasci em Portimão, portanto, é o meu lugar. Mas a família é basicamente portuguesa ou tiveram influências de outros países? Não. Bem, daquilo que eu conheço... Até onde você sabe? Até onde eu sei, Portugal. É Portugal. Sim, portuguesa. Sim, não tenho... Apesar disto que tenho aqui nomes de origem judaica, todos os nomes assim que tenho Oliveira e Silva aqui no meio dos meus nomes, dos meus apelidos, mas de que tenho conhecimento em Portugal. Se bem que de vez em quando acontece, eu lembro há uns anos, eu vivia em Madrid e fazia visitas naquilo que se chama o Centro de Internamento de Estrangeiros. São as pessoas que eram apanhadas em situação irregular, colocavam lá porque iam ao tribunal para perceber se eram deportadas ou não. Houve um polícia que olhou para mim assim, muito sério. Tu, de onde é que és? Tu és da Jordânia, não? E eu, não, eu sou de Portugal. E tive de mostrar mesmo o cartão de cidadão, que ele estava a acreditar. Pronto, enfim, depois, mas sim, portuguesíssimo. O seu nome é Paulo Duarte de quê? São 3 nomes? Não, Paulo Alexandre Oliveira da Silva Duarte. Meu Deus do céu. É. Você tem, então... O Duarte também é um primeiro nome aqui em Portugal. Sim, também, mas no Então meu você caso tem é 3. apelido. Não, mas no meu caso há nomes que se podem ser nome ou apelido. No meu caso é apelido. Não, nomes tenho 2. Paulo E Alexandre. Alexandre. O Oliveira da Silva e Duarte são já apelidos. O Duarte é apelido, mas pode funcionar com um nome... Pode funcionar como nome. em Engraçado, Portugal. o Gonçalo também, no Brasil, é sempre um apelido e aqui é nome. Aqui é nome. Aqui é o nome. É nome, sim. Duarte também é comum como... Gaspar. Gaspar. O meu é Diogo Gaspar Ferreira. É português nos 3. Pois, É. mas pode acontecer o Gaspar ser nome e não apelido. Sim. Também. Há aqui uma coisa que, de facto, quer queiramos, quer não, e eu gosto muito desta imagem junguiana do inconsciente coletivo e dos arquétipos. O que é que acontece? Nós... É verdade aquilo que eu estava a falar da identidade do ser padre, não é? Também toca em lugares do nosso inconsciente coletivo. E, portanto, padre igual a figura de respeito. Padre igual... Portanto, há coisas que... E acontece muita gente, não é? Quer dizer, por exemplo, quando vou às empresas orientar a formação, vai ser um padre. E por vezes eu pergunto, qual foi a reação? Qual foi... Então é sempre logo a sensação, é o padre, então o que é que vem? O inconsciente coletivo vem logo, bem, vai ser uma seca, o padre vai nos dizer as coisas do costume, tal, e no final, quando se desmonta, não é? Dizer, calma, estão a ver, o estereótipo monta-se, e portanto, mas no caso, o padre, isto vem um padre, então peraí, então há coisas que eu não posso dizer, se calhar há coisas que... Mas porque está tão... O simbólico está lá, que depois, uma das coisas que eu gosto também, como padre, de desmontar, porque isto vai ajudar a que também aconteça uma coisa que é... Também nós todos temos muitas imagens de Deus, muitas imagens de Jesus, e também ajudar a desmontar essas imagens para encontrar aquele Deus que nos quer adultos, aquele Deus que nos quer... Parábola do filho pródigo, como eu dizia, o que é que aprendeste? Como é que cresceste? Porque nós somos chamados a ser como Deus. Mas ser como Deus não é... então mas espera, então posso fazer truques, então posso fazer magia. Não. Ser como Deus é ser capaz de alguém que entrega a vida por amor. Porra, ferramenta, hein? Ficou bonzão. Não, mas do padre, fica tranquilo, que eu sou... eu tô mais contido porque é câmera, né? A gente tá fazendo um produto. Sim. Mas eu sou destrambelhado. Eu vou fazer casamento, eu viro amigo do padre. Durante a cerimônia, aqui, eu fiz o primeiro aqui, foi bodas de 50 anos de casamento, lá em Vila do Prado. Ok.
E eu lembro que o Coroinha, não sei se é Coroinha também, mas Uhum. chegou pra mim, olha, você não pode sair daqui, sair dali, você pode ficar aqui, não sei o que lá. Eu, conte comigo. Cacete. Começa a cerimônia, não sei o que lá, e eu tô fazendo minhas coisas. Aí teve uma hora que o padre falou, agora fecha os olhos, vamos orar. Ele fechou o olho, todo mundo fechou o olho, eu comecei a fazer tudo. E ele foi o único que abriu o olho assim. Aí eu... E fomos pro jantar depois, e ele, olha, você me desafiou, né? Eu falei, não, mas é meu trabalho, veja bem, padre, o seu trabalho é lá, meu trabalho. E eu vou criando uma... Porque é um ser humano. Por isso é que depois eles aliança. fazem... Eu tenho um vídeo viral, Eu já vi esse vídeo. o das O crianças. das crianças. Ela mandou isso pra mim, Ela mandou isso pra mim. Pronto. Porque assim, eu falo no ouvido do padre, tipo, no meio da cerimônia, tá lá, assim, vem as alianças, e todo mundo aqui juntinho, e eu tô ali com a câmera pertinho, assim. Aí, peraí, padre, chega pra lá. Aí eu, tá bom. Aí ele chega lá, assim, porque é vida. Não, para mim uma das É coisas que... participar, Não, meu e Deus. sobretudo que é... Aquelas memórias podem ser... E agora é o padre que acompanha muitos casais e acompanha depois do casamento. Aquelas memórias podem ser lugares de visita para restaurar depois as crises que vão surgindo, depois... Portanto... não sei se- Olha, obrigado. Foi um prazer. Acho que essas boas conversas são necessárias. Precisamos destas boas conversas. Precisamos de conversar mais. O mundo precisa de se sentar, como disseste, à volta da fogueira e partilhar, conversar. Porque quando nós nos permitimos isso, afinal descobrimos que passamos pelo mesmo. E o que é que precisamos no final? Epá, de um abraço e de celebrar a vida. É isso. Olha, muito obrigado. Conte comigo. Um prazer. Vamos falar mais vezes Combinado. e espero que você também tenha curtido bastante Uhum. esse pequenino momento de experiência comigo. Foi bom. Hit it, boys.